Já estamos falando em candidatura, acho que dá para a gente fechar esse bloco eleições aí 2018. Um outro assunto também que envolve a eleição. O PSDB praticamente desistiu de lançar o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, à presidência. Ele que aparece, né, em alguns institutos de pesquisa aí. As negociações pela filiação do jurista estão emperradas e a legenda está dividida sobre o que fazer. Parte dos PCBistas pretende seguir o vice-governador de São Paulo, Márcio França, que já anunciou que apoiará, né, a candidatura do Alckmin, independente da posição que o partido vai tomar na eleição nacional. E outras lideranças vêm mantendo contato com o ex-presidente Lula. Na semana passada, por exemplo, a viúva, né, de Eduardo Campos, a Renata, e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, visitaram o petista no seu instituto aqui em São Paulo, Vera. Então, Joaquim Barbosa, acho que tá fora do jogo? Eu dizia aqui já há alguns dias que seria muito difícil, né? O Joaquim Barbosa, com aquele ar meio senhorial dele, meio ministro do Supremo que ainda não despiu a toga, entrar num partido tão dividido e tão multifacetado quanto é o PSB depois da morte do Eduardo Campos. O Eduardo Campos era o fio condutor desse partido. Depois que ele morreu, virou aí uma coisa bem fragmentada, bem sem uma cara definida. Para que ele fosse o candidato assim ungido como ele pretendia, precisaria ter uma condição eleitoral melhor, uma condição nas pesquisas que fizesse dele alguém mais palatável, até os que não querem uma candidatura própria, a esses que querem o partido mais próximo do PSDB, a esses que querem partido de novo no colo do PT. Não sendo assim, e nessas condições dele, Joaquim Barbosa, de que ele chegue, ele quer definir tudo, quer definir a chapa, quer definir o vice que melhor lhe aprover, etc., é difícil fechar um casamento com o PSB. Então eu acho que isso caminha para se tornar um sonho de uma noite de verão. O vice que ele desejava, por exemplo, o governador Paulo Artung, é do MDB, já deu alguns sinais de que poderia mudar de partido, mas parou de dar. E ele mesmo reconhece, quando você conversa com ele, que o estado dele é muito pequeno eleitoralmente, o Espírito Santo, a ponto de fazer dele um vice além dessa coisa. Ele é um vice que tem uma figura que se molda ao que as pessoas querem, como discurso, responsabilidade fiscal, etc. Mas eleitoralmente ele não tem cacife para ser vice. Então tudo leva a crer que as tratativas para a filiação do Joaquim Barbosa vão dar em nada. Para você, Andreasa. Coisa espantosa esse fetiche brasileiro em 2018, por ocasião de 2018, por um outsider, né? E surgem, e inventam, e pipocam os nomes de natureza mais diversa e vão caindo um a um e as pessoas se dedicam a isso, especulam a respeito e não tem consistência nenhuma, conforme venho defendendo aqui há meses. O campo político está fechado, o establishment bloqueou o espaço para o surgimento de outsider, porque depende de partido. No Brasil, para ser candidato, é preciso ter uma filiação partidária. E partido grande que ganha eleição, no modelo atual, né, não vale comparar com 89, porque era candidatura única, não tinha eleição parlamentar. Essa é uma eleição complexa, precisa de partido. Não que o partido tenha força ideológica, não tem nenhuma no Brasil. E os que tem, a gente quer que não tenha. Porque é capilaridade, é força, é vereador, é prefeito, aquilo que eu falo sempre aqui. Então o cara se lança lá, aventureiro, quero ser candidato, mas vai ver as opções. Os partidos grandes, PT não tem lugar, não abre vaga para aventureiro, já tem os seus próprios. PSDB, idem, PMDB, idem, DEM, um pouco menor, idem. Podem até especular para se capitalizar. Entenderam o que eu quero dizer? Capitalizar. Vai lá. Obrigado, Vera. Para se capitalizar. Não, deixa eu concluir. Para se capitalizar, podem fazer o diabo, mas estão vendendo os partidos pequenos o seu espaço. Foi o caso do PPS com o Luciano Huck, é o caso ainda mais grave do PSB em relação ao Joaquim Barbosa. Nós falamos aqui, a Vera já falou, o PSB são 3, talvez 4. É um partido cindido, tem várias correntes. Não entendo também porque o Geraldo Alckmin e outros presidenciáveis gastam um tempo tentando trazer esse partido para si, a não ser em função do tempo de televisão. Mas, objetivamente, como força política, é um partido cindido. Não tem lugar para outsider. Next. Marcelo Madureira.
No caso específico do juiz Joaquim Barbosa, do ministro Joaquim Barbosa, eu acho que são dois casos, são dois fatores realmente, a Vera lembrou muito bem. O PSB hoje é um partido completamente fragmentado, destroçado, várias lideranças, uma luta interna danada. Então uma tarefa de um candidato, né, que se reconheça candidato, é unificar isso tudo. E é aí que vem a questão da personalidade do Joaquim Barbosa, que sem fazer nenhum julgamento de valor, mas é uma pessoa autoritária, é um cara acostumado a ser obedecido, ele não é muito acostumado a uma coisa fundamental da política, que é a negociação. E aí que eu entro, Andreasa, com essa questão dos outsiders. Política é essencialmente a arte de negociar. Por mais diferenças que existam, por mais... A política exige paciência, né? E quando você se aproxima da circunstância de se ver candidato a presidente de um partido como o Brasil, do tamanho do Brasil, com a população brasileira, com as responsabilidades todas, dá uma paura, dá uma pessoa minimamente responsável, dá realmente... um medo danado, porque você assume compromissos, é um troço complicado. Eu nunca vi ninguém sair da presidência da República rejuvenescido, né, mais novo. O cara sai cansado de cabelos brancos e essa coisa toda. Por isso que eu vejo assim, os outsiders, nessa hora existe uma ânsia pelo outsider, mas os outsiders percebem realmente que política não é para criança, não. Política, e eu digo isso pelo seguinte, nem todos os caras do establishment, nem todo o establishment é feito de pessoas, de maus políticos. A política brasileira, por incrível que pareça, existem alguns políticos brasileiros no Congresso, no Executivo, no Judiciário, que são pessoas sérias, de bons propósitos e tal, moldados e talhados para essa tarefa. Isso demora tempo para o cara adquirir têmpera, para aprender a mexer com essa coisa toda. Então, não é realmente para qualquer um. O Joaquim Barbosa tem até alguns predicados. Foi ministro Supremo, mas ele não tem, por exemplo, a necessária paciência, né, e tolerância para negociação política. Para ser político, você tem que engolir muito sapo.